30 minutos, um homem morre no país vítima de câncer de próstata. O deputado Dr. Julianelli, convidado do Alerj Entrevista de hoje, vai falar sobre a importância de se conscientizar a população para prevenir a doença. Nós também vamos tratar das ações do mandato, por exemplo, em defesa do Rio Paraíba do Sul e da agricultura familiar. Deputado, muito obrigada pela sua participação no Alerj Entrevista. Vamos começar então falando sobre esse problema do câncer de próstata. A gente sabe que 13 mil homens morrem por ano vítimas do câncer de próstata. E nós também sabemos que ainda é, né, uma questão difícil essa questão da prevenção, porque o homem, mais do que a mulher, tem essa barreira em fazer os exames preventivos, de cuidar da própria saúde, e o exame de toque, por exemplo, né, da próstata é um tabu ainda entre os homens. Como é que é possível mudar essa mentalidade e conscientizar essa população? Esse é um grande paradoxo, né? O câncer de próstata é evitável, os meios diagnósticos são disponíveis, são muito avançados e, no entanto, é uma das causas principais de morte em homem. Se considerado, então, a incidência de morte por câncer, é a maior delas. Deputado, então, como convencer esse homem, não só, porque não é só fazer, por exemplo, um exame de sangue ou fazer um raio-x, um exame convencional. É um exame que mexe com a masculinidade dele e que ele envolvido na brincadeira dos amigos. Como convencê-lo de que aquilo é importante, que é fundamental para a saúde dele? Campanhas de conscientização. O governo precisa investir mais, o Ministério da Saúde precisa investir mais nessas campanhas, os serviços municipais de saúde precisam disponibilizar essas informações, porque só assim nós vamos conseguir o objetivo, que é reduzir a incidência de câncer de próstata. Como eu falei, como você falou também, o simples exame de sangue não é decisivo. No caso do câncer de próstata, é possível também fazer exame de sangue para uma primeira detecção? O exame mais indicado de separação é exatamente o toque, né? O toque prostático. E ele é complementado com os demais exames, que são o exame de sangue, o PSA, a ultrassonografia prostática e, quando indicado, a biópsia prostática. Quando já existe um sinal mais claro de que há um problema Quando efetivo. existe um nódulo detectado nesses exames, o PSA mais alto, se indica a biópsia prostática, que é o que define, né, se a pessoa tem um câncer ou não. Mas eu quero deixar bem claro o seguinte: esses exames eles permitem, caso feitos preventivamente, detectar um câncer numa fase curável da doença. Isso é o que é o mais importante. É o mais importante para salvar vidas, né? Com certeza. E o senhor tem um projeto aqui na casa que trata justamente do exame que faz a biópsia, né, nesse nódulo, e esse projeto diz que na rede pública ou na rede particular é preciso fazer analgesia do paciente para enfrentar esse exame. Sim. Por que essa analgesia é tão importante? A analgesia é importante. Primeiro dizer que não está prevista na tabela do SUS o pagamento, o ressarcimento aos hospitais públicos e particulares pelo procedimento da analgesia. É muito barato. E a analgesia permite que o exame seja feito com o mínimo de desconforto. Isso evita que, em outras situações que o paciente precise repetir, ele não deixe de fazê-lo por conta da dor que ele sentiu numa primeira vez. Então, esse procedimento precisa ser feito, precisa ser considerado, e o projeto visa exatamente isso aí, disponibilizar recursos para a rede pública, prover essa analgesia nos hospitais públicos do estado do Rio de Janeiro. Se a medicina já tem essa possibilidade, não tem por que o paciente sofrer com isso, né, deputado? Eu acredito que hoje, muito mais até que o preconceito, eu entendo que a falta dessa analgesia contribua para o resultado negativo que estamos tendo em relação ao enfrentamento do câncer de próstata. Na prevenção, né? Na prevenção. E, deputado, para a gente encerrar,
para o nosso telespectador homem, até para as mulheres que acompanham, de repente, algum sintoma da doença. Quais são os sinais, né, que devem deixar o homem atento de que pode haver algum indício da doença, de que há alguma coisa errada? Em medicina não existe um carimbo, né? Os sinais mais precoces são as dificuldades no jato de urina, e que não quer dizer que seja câncer, né? Pode ter um aumento benigno, e na maioria das vezes é isso que acontece, o aumento benigno da próstata, que se traduz pelo mesmo sintoma, dificuldade na micção, no ato de urinar. Então isso deve chamar a atenção. Mas eu insisto num ponto. É necessário que a partir dos 40, no máximo dos 50 anos, se comece a fazer a consulta preventiva. Mesmo que não haja sintoma nenhum? Mesmo sem sintoma. Não se deve esperar o início do sintoma para buscar o profissional médico. Deputado, agora vamos mudar um pouco o assunto, que aqui na casa o senhor preside uma comissão de representação que trata temas relativos ao Rio Paraíba do Sul. Qual é o objetivo principal dessa comissão, uma vez que a gente sabe que esse é um rio muito importante para o estado do Rio de Janeiro e ele abastece grande parte da região metropolitana, por exemplo, do nosso estado? Olha, eu diria que não é o mais importante, é o único rio que nós temos, né? Temos outros rios menores, o Rio Macaé, o Rio São João, mas o Rio Paraíba, que corta todo o estado, ele responde tanto pelo abastecimento da região metropolitana, através da transposição em Piraí para o Rio Guandu, como também pelo abastecimento de cidades desde o sul do estado, desde Resende até na Foz, em São João da Barra. E a importância dele, além do abastecimento de água, que ele também funciona como fonte de renda para populações ribeirinhas. Existem muitos pescadores que vivem ao longo da sua margem. Ele funciona também como em determinados lugares com potencial turístico, como lá na Foz, em São João da Barra, Atafona. Ele tem, além de tudo, a tradição, né, da história do estado do Rio de Janeiro se faz exatamente pela vinda através do curso do Rio Paraíba do Sul. E qual é o objetivo dessa comissão? Que temas ela tem trazido para o debate aqui na Assembleia Legislativa? Olha, são muitas áreas de interesse da comissão. Eu poderia citar o seguinte: apesar de ser o nosso rio mais importante, ele é diariamente atacado por toneladas de dejectos, tanto industriais como domiciliares, né? Então, nós precisamos estudar até que ponto esse esgotamento urbano e industrial está afetando a qualidade da água do Rio de Janeiro, que, como você falou, é utilizada para saciar a sede da região metropolitana. Temos que entender como que esses dejetos estão afetando a fauna do Rio de Paraíba do Sul, e entendendo que os peixes próprios do rio são usados na alimentação de grande parte da população. Temos que entender a intrusão salina que se faz a partir do momento que o rio está perdendo volume de água e a água do mar está invadindo lá na Foz, em Atafona, destruindo casas, inclusive, e invadindo aqui também no canal de São Francisco, o Rio Guandu, né? Pode-se dizer que seria quase que um afluente, né, em função da maior parte da água vir do Rio Paraíba do Sul. A partir do momento que se diminui a vazão do Paraíba para o Guandu, a intrusão salina acontece ali na Baía de Sepetiba também. Então isso afeta também toda aquela população. Discutir também um ponto importante, a quantidade de hormônio na água. Existe uma teoria, a quantidade de hormônio na água do Rio Paraíba do Sul, que pode estar causando problemas de saúde. Porque essa água é usada, como o senhor falou, tanto na agricultura, né, às margens do rio, sim, quanto para as pessoas beberem essa água, e por mais que se faça um tratamento até ela chegar ao consumidor final, sim, mesmo assim alguma coisa acaba, sim, passando. E nós vivemos um outro ponto. Em 2014, 2015, a grande crise, né, de abastecimento, uma crise hídrica causada por uma mudança no padrão de chuva,
trouxe, inclusive, uma discussão da utilização da água por São Paulo, por Rio de Janeiro, por Minas Gerais, né? Foi um debate nacional. De fazer um desvio, né, Exato. até do Rio. Foi um debate nacional e mostra aí claramente a importância de nós, fluminenses, e nós, brasileiros, darmos o devido valor para esse que eu diria que é o rio mais importante do Brasil. Eu me lembro anteriormente de um debate anterior com vereadores da prefeitura de do Vale Paulista, São José dos Campos, em que foi falado lá, essa região, a grande São Paulo, é responsável por 1/3 do PIB do Brasil. E o Rio Paraíba do Sul vem de lá. Então essa região tem uma força econômica muito grande e nós aqui dependemos exclusivamente do Rio Paraíba do Sul para nosso abastecimento. Então é uma discussão que precisa ser feita de uma maneira muito ampla, envolvendo mais 2 estados importantes da federação, Minas Gerais e São Paulo. E essa questão, por exemplo, de ser o rio principal e atender economicamente também, né, todas as regiões por onde ele passa, desde São Paulo até o Rio de Janeiro, e ter muitas indústrias nesse percurso, é um debate que também já foi feito aqui na Assembleia Legislativa em relação à contaminação desse rio, né, por essas indústrias que volta e meia a gente tem um relato de despejo, né, de componentes químicos no rio, e isso afeta a qualidade dessa água para uma população imensa, né? Sim, e nós não podemos deixar de pensar num outro fator, que a indústria também utiliza a água para produzir, né? Então, essa normatização de como vai ser utilizada a água do Rio Paraíba do Sul é muito importante. E essa comissão pretende exatamente o seguinte, colher subsídios que permitam a essa casa, a Alerj, ter argumentos e dados que levem a políticas públicas de proteção ao rio. Esse é o grande objetivo. Deputado, a gente precisa fazer um pequeno intervalo e volta falando sobre esse tema no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.